Sim, sim, tá gravando. Estou perguntando porque eu vi várias pessoas aí no grupo falando que está sem energia onde elas estão e terão que assistir a aula depois, né? Essa é a razão da Sim. pergunta. Maravilha, maravilha, muito bom. Com quem que eu falei agora? O Raoni. Bacana. Ó, Raoni, obrigado, muito obrigado aí pelas apresentações. Então vamos lá, a pergunta básica que nós vamos começar hoje, a pergunta fundamental se reduz em questão. Se você fosse hoje se contratar, se você fosse se contratar, você fosse seu chefe, você perguntar durante a sua entrevista de emprego, ali tem alguém te avaliando e vira para você e faz a seguinte pergunta: qual é, qual é o seu objetivo principal para esse ano no nosso projeto em comum aqui? Eu estou perguntando isso porque esse tipo de entrevista, esse tipo de pergunta, isso é mais comum do que imagina. Normalmente, pessoas que tenham uma vaga em algum local que você quer ocupar, ele tem alguns critérios que ele vai te avaliar e vai perceber se você se encaixa naquele local ou não se encaixa naquele local. Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista de atitude. Eu costumo dizer para quem conversa comigo sobre esse assunto que emprego é igual uma colmeia, um buraco de colmeia, onde a abelha vai encaixar ali. Não é um tamanho maior, não é um tamanho menor, é exatamente do tamanho do indivíduo. E essa pergunta, qual é o seu objetivo principal para esse ano? Essa sua resposta garantiria para você um cargo, entre aspas, de gerente ao final de um determinado tempo X? Lembrando que gerente é aquele cidadão que recebe grandes responsabilidades. Quando você faz essa pergunta sobre qual é o seu objetivo principal para esse ano, nesse projeto, a resposta a essa pergunta diz muito mais sobre você, muito mais sobre como você se vê e de como você se enxerga diante de alguma coisa maior que você. Todos vão concordar comigo, quando a gente chega em um ambiente de trabalho, aquele ambiente já está pronto, aquela estrutura já está pronta, aquela situação já está pronta. A pergunta não vai apenas para emprego, eu estou citando para emprego aqui, porque é uma situação bastante comum, né? Não são melhores nem piores que ninguém, é uma situação bastante conhecida. Você sabia que existe um limite demográfico bem grande, mas é muita, muita pessoa mesmo que dá a essa resposta para essa pergunta uma ideia de que eu sou o mínimo, ou eu estou na média, ou eu estou padrão, alguma coisa. Percebe-se que coisas relacionadas a padrão é exatamente o pequeno, padrão pequeno, de uma autodepreciação criada ao longo do processo da existência. Então, dependendo de como a pessoa responde essa pergunta, e fica aí a perguntinha para você analisar e colocar no seu caderno de anotações, que eu tenho certeza que você tem aí e deixou guardado aí, porque é impossível assistir essas aulas de Mindset e todas as outras das 7 sem ter um caderno na mão. Por quê? Porque nós somos aprendizes do processo. Não estamos bons o suficiente, porém estamos melhores que ontem. Quem está aí na sua frente agora como instrutor não é um ser perfeito, um grande sábio, etc. Devido ao processo estar um pouco mais alongado, e isso se qualifica para poder dizer algumas coisas. E outros para anotar essas coisas que serão dadas. Então, você deve anotar essa pergunta no seu caderno agora, onde você vai colocar qual é o seu objetivo durante o ano nesse projeto que você está inserido agora. No projeto A7, no projeto Vou Viver de Mercado, no projeto Quero Enxergar essa tela bem na minha frente, como se fosse um reflexo da minha expertise, o reflexo do meu conhecimento a respeito do que está acontecendo ali. Porque assim como um médico pega uma chapa de radiografia
e olha aquilo lá e entende o que é aquilo lá, você também será capaz de olhar para aquelas coisas ali na sua frente e aquelas coisas que estão na sua frente vai definir e vai mostrar quem é você. O seu nível de expertise, o seu nível de pensamento, o seu nível de autocrítica, o seu nível de sensibilidade à crítica e uma série de outras coisas que somente uma análise criteriosa de todas as suas anotações vai te dar essa base para entender. Aquilo que você está enxergando na tela é o reflexo do que você entende sobre aquilo ali. Se você chamar algum coleguinha seu, ou então algum parente, um adolescente, alguma coisa assim, e trazer para dentro da sua sala de operações ou mesa de operações, é bem provável que ele não vai entender nada do que está aí nessa tela. Mas você já está um pouquinho adiantado. Portanto, coloque essa pergunta. Coloque essa pergunta. Como você se vê daqui a um ano nesse negócio? É importante perceber isso devido a um condicionamento negativo que a gente recebe o tempo inteiro a respeito de limites de nossas qualidades, limites das nossas capacidades. Ora, significa que eu preciso aprender e desenvolver didaticamente uma melhor opção e uma melhor visão de mim mesmo? Sim. É preciso que eu trabalhe nessa área e isso vai influenciar como eu verei as telas de operação? Sim, também. Normalmente, quando as pessoas dizem para a gente que a gente não consegue, não vai dar conta, etc., etc., isso aí são espelhamento dos próprios limites. E de tanto ouvir algumas outras pessoas, principalmente figuras de autoridade, tio, primo, pai, mãe, etc., é bem provável que se desenvolva uma autoimagem negativa. Em se tratando nesse projeto, não existe nada mais destrutivo do que uma imagem negativa a respeito disso. Ora, bolas, do nada você é apresentado a um mundo onde tem aquele monte de desenho, onde tem aquele monte de gráfico, tem um monte de linha daquela, tem uma linguagem extremamente específica para aquele ambiente, e você chega diante dessa situação dizendo a mesma voz que estava tocando aí na sua cabeça antes, de que você não consegue. Então, a segunda tarefinha do dia é a primeira, como você se vê daqui a um ano nesse projeto. A segunda é liste 5 principais habilidades que você tem. Por que eu quero que você faça esse exercício? Pelo simples fato de que, para combater toda essa negatividade que foi plantada ao longo do tempo, você vai precisar desse caderno. Você vai precisar de construir isso junto com você. 5 principais habilidades. 5 principais habilidades. No ramo pessoal, no ramo profissional, no ramo do relacionamento. Coloca aí. Pega um caderno, do jeito que eu falei, caderno grande, começa a escrever. A segunda etapa desse mesmo exercício é pare e leia o que você escreveu. O que você achou desse quadro? Muitas pessoas vão ter dificuldade de colocar isso no papel. Então, você vai pegar alguém que você conhece no seu mastermind. Lembra do mastermind das aulas passadas? Vai pegar alguém que você conhece e vai pedir para essa pessoa fazer isso para você. Donald Trump, no seu livro Como Ficar Rico, tem uma parte dele lá que ele fala: ouça o que dizem seus fãs. Existem momentos na nossa vida que aquele bilhetinho, aquele pequeno papel, aquela pequena carta, aquele pequeno bilhete, ou então aquela pequena foto, uma foto verdadeira. Não estou falando essas coisas fake que se faz aí para ficar postando no Instagram, não. Estou falando uma coisa honesta, na qual um amigo seu do grupo Mastermind, ou até mesmo você mesmo escreveu, dizendo essas 5 principais habilidades, poderá te salvar de um dia muito ruim, no dia de loss, num dia que você não entendeu nada da aula, no dia que você assistiu toda a aula de alguém do grupo das 7 e não entendeu bolhufas nenhuma.
e que o mercado estava muito maluco. Entende o que eu quero dizer? Talvez isso possa atirar e manter a sua cabeça longe do lamaçal da negatividade. Talvez isso possa manter a sua cabeça longe dessa bagaceira toda que foi seu dia, ou sua semana, ou seu mês. Portanto, o seu segundo 25 das suas principais habilidades. Habilidade é aquela coisa que você executa, aquilo que você faz. Pode ser verbal, pode ser prática, pode ser manual, pode ser relacionamento, pode ser da saúde, não interessa. Depois da tarefa pronta, você vai resumir essas características em minimamente uma ou duas palavras cada uma. Uma ou duas palavras cada uma. Vou dar um exemplo que pode ser esforçado, disciplinado, ousado, fiel, leal, empreendedor. Com essas palavras na sua mão, que é a terceira parte dessa tarefa, você vai montar um papel A4, colocado no formato paisagem diferente do formato carta. Paisagem é quando você coloca o papel de cabeça para baixo, no sentido longitudinal. Você vai colocar lá essas palavras. Coloca numa letra bacana que você fazer. Letra bonita, do jeito que você gosta. Imprime isso aí em papel 4. Coloca num quadro com uma moldura. Antes disso, lá no rodapé, coloca a sua rúbrica. Escreve lá embaixo. Coloca seu nome lá. Se alguém te perguntar o que é isso aí, não tente fazer uma outra aula explicando em detalhes o que é isso aí. Apenas fale do tipo, não, são palavras que eu gosto. São algumas palavras da língua portuguesa que eu gosto. Caso você está aí do outro lado e gosta de inglês também, não tem problema. A ideia é que quando você olhar para essa palavra, você sinta aquela emoção, aquela conexão que você teve no momento que você estava construindo aquele quadro. Você olha para aquilo lá e você vai sentir aquele mesmo momento que você sentiu. Aquelas palavras vão criar uma imagem na sua cabeça. Essa imagem na sua cabeça é um reforço da sua autoimagem positiva, que é o contrário da autoimagem negativa que foi utilizada durante anos e anos e anos. Existe interesse genérico, generalizado, de que a sua autoimagem seja negativa. Existe um plano maior de mídia, governos, sociedade, seja lá quem for, se você quiser dar um nome, que a sua autoimagem chega negativa. Então, para virar essa chave, para liberar essa chave de você e mudar para o outro polo, é necessário você construir essas duas etapas, essas 5 principais habilidades. Escreva cada uma em uma palavra, forme um desenho num papel A4, assina lá e coloca em um quadro. E deixa visível onde é que você vai estar. Ah, mas Pedro, por que você está falando isso? Isso não é historinha da carrochinha, não. Isso aí está até na Bíblia. A Bíblia, no livro de João, diz que no princípio é verbo. E o verbo habitou entre nós. Essa coisa de falar sobre si, falar sobre o outro. A língua, essa coisa que fica balançando aí no meio dos seus dentes, isso tem um poder muito grande. Isso forma uma imagem mental de si, dos outros, da situação e etc. A ideia do seu projeto para esse ano inclui a utilização de uma projeção melhor no ambiente onde você está. Amigos, grupos, prioridades. O que é uma prioridade? Prioridade é a sua autoimagem projetada. Ora, bolas, se a sua prioridade visível, estou olhando, ela é comer, 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 é óbvio que em algum tempo seu corpo não é o mesmo, onde a prioridade da imagem projetada seria malhar, 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 malhar. Ou cuidar da saúde,
ou cuidar dos relacionamentos. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, não significa que ela tem mais tempo que o outro. 24 horas é a mesma coisa para todo mundo. Aquela coisa que ela está fazendo é a autoimagem dela projetada. Significa que eu me vejo encontrando prazer ao ler, estudar, etc. O que você vai ver como prioridade? Ler, estudar, etc. É a imagem que tem a sabedoria, você vai ver vários livros na casa da pessoa. A autoimagem provável, você vai ver nas suas prioridades a prática de exercício. A imagem do cidadão é uma imagem, autoimagem de sucesso e de empreendedor, etc, etc. O que você vai ver? Você vai ver algumas horas na frente da sete. Você vai ver algumas horas na frente da tela. Você vai ver algumas horas dedicadas a essa aula de quinta-feira de Mindset. A outra aula anterior de gráfico. A outra aula de administração de recursos e etc. Esse é o ponto. Então, anotem isso para vocês entenderem de uma vez por todas. Prioridade é autoimagem projetada. Ninguém tem mais do que 24 horas, todo mundo tem o mesmo tempo. E o que se a sua imagem sobre si é uma imagem de, eu sou uma pessoa pequena, eu sou uma pessoa coitada, e ninguém me ama, ninguém me quer, e etc. É os que produzem essas imagens em você. Essas imagens serão produzidas por você. Se você parar nesse exato momento, hoje, exatamente hoje, acessar a qualquer um dos sites de notícias, qualquer um, UOL, BOL, R7, G1, todos, qualquer um. Qual é a imagem do quadro geral que vai estar lá? Tragédia. Dos vários quadros que tem ali naquele site, você pode formar uma imagem. O mundo é ruim, acabou. A Zumbilândia chegou. Bagaceira total, salve-se quem puder. Ou, os crédulos, Jesus está prepara as trombetas que o pau vai torar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Uma vez que você define quais são as palavras que vai usar, quais vai ter a sua prioridade durante o dia, há de se formar um quadro geral. Esse quadro geral tem basicamente dois polos. Um polo negativo e um polo positivo. Observe. Existem pessoas que falam o tempo todo na palavra derrotado. O outro que tem um quadro melhor, você enxerga aquilo ali, lembrando a você que quase ninguém gosta de pensar grande. Mas a maioria das pessoas gostam da companhia de quem o faz. De ficar perto de gente que fala, ó céus, ouvida, mimimi, igual gato gato. Ou gosta mesmo de fazer segundo o livro sagrado, sentar na roda dos escarnecedores. Lembrando que escarnecer é coisa da carne. E carne é um troço limitado. Limitado aos 5 sentidos, nem entra a imaginação. Nem entra o poder criativo da palavra. Tem gente que forma um quadro mental da negatividade. A pessoa dela parece um quadro negro. Se passar debaixo de um poste, um pombo vai carregar debaixo. Tem gente que é conhecido pela frase, vou tentar novamente. Isso não é um problema, isso é um desafio. Produto para, vou encontrar uma maneira de encontrar comprador. Tem gente que é conhecido por dizer, o mercado está saturado, está saturado, está saturado. Não sabe nem o que significa essa palavra saturado.
Quem lembra das aulas de física sabe muito bem o que significa ponto de saturação. Aquele momento que uma substância não cabe mais dentro daquela estrutura e satura e derrama e acontece a bagaceira toda. Tem gente que desenha esse quadro mental na cabeça e a única coisa que ele sabe falar é saturar. Já outro já diz que o mercado é competitivo. Isso significa que é bom. Tem gente que é conhecido por dizer, eu provo para você que não vai dar certo. Já outro já diz, eu vou provar para você que vai dar certo. E o mais clássico de todos, ninguém me quer. A síndrome da solidão auto-infligida. Síndrome da solidão auto-infligida. Ainda na jovem idade, alguém virava para mim em festas e dizia, nossa, esse lugar não tem mulher. Essa festa não tem mulher. A pergunta básica, meu amigo, você consegue namorar com quantas? Vai com uma. Uma só já dá muita dor de cabeça. Ou você é louco, você é da turma do... Eu preciso ter 3, 4. Não, só uma dá. Olhando para o salão, você consegue enxergar mais de uma? Tem umas 3 ali. Pronto, está resolvido o problema. Existe uma chance de dar certo, aqui que o pensamento vai fazer a diferença. Existe uma possibilidade de conquista, uma possibilidade de êxito, é aqui que eu vou focar. O nome dessa história toda chama-se PNL, comumente chamada de programação neurolinguística. Eu gosto de dar o nome de padrões de comunicação mental. P, padrão. O neuro, que é cérebro. E linguística, que é a comunicação. Lembrando que comunicação não é só o fato de falar, ouvir e comunicar. Não, não é isso. É saber da coisa, entrar em ação e ter material na mão para analisar. Tipo aquela piadinha, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. É aí que está o ponto. Aí que está o ponto. Como você se sente ao ficar repetindo esses padrões? Qual é o sentimento? O que nós vamos trazer para essa aula hoje é um novo sentimento. Daí o exercício primeiro lá. Porque durante esse processo você pode construir um castelo muito bacana, um prédio muito bacana, chamada sua personalidade, chamada a sua presença, aonde você está para com os outros e aonde você está perante a tela que você está vendo aí na sua frente. Você pode ser uma promessa de construção em andamento, na qual você está focado no processo de aprendizado e criação, ou mais um desistente da humanidade. Ouvi isso uma vez, um camarada compartilhando comigo, que o mundo não é feito de fracassado, é feito de desistentes. Tem gente que desiste do curso de inglês, tem gente que desiste da relação, tem gente que desiste do casamento, tem gente que desiste do filho. É um bando de desistente, sendo que poderia estar a um pé da situação virar. Um escritor famoso chamado Mike Murdock diz que a dor é o pedido de instrução. O que está te machucando? Essas palavras que você anda formando um quadro mental sobre si e sobre o que está diante de você, é uma dor que pede uma instrução. Essa instrução vai mudar o seu padrão de buscar coisas do mundo exterior para resolver isso. Ora, já estamos grandes o suficiente. Não é uma palminha de uma plateia que me motiva. Não é mais um beijinho na testa que me motiva. Não é um tapinha nas costas que me motiva. E sim a sua consciência do processo em andamento na qual você está crescendo. A crença em poderes exteriores a você, o nome disso a gente já sabe, isso é idolatria. Idolatria não é somente fazer um ídolo e botar um desenho lá e ficar adorando aquilo lá. Não! Qualquer coisa fora de você.
Ai, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia resolver essa situação. Não, esse não é o ponto. Qual é a sua criatividade envolvida nesse processo? Porque isso vai cair naquela velha máxima de não encarar as coisas apenas como elas são, e sim também como elas poderiam ser. Esse pensamento é muito útil agora, nesse exato momento, na qual estamos diante de uma crise cabulosa, nunca antes enfrentada. Crise na saúde, crise na política, crise na economia, crise no país inteiro. Você já se perguntou o que você pode aprender nesses últimos dias? Porque explicar e analisar, isso já está cheio. O mundo já está cheio disso. Porque cada um explica e analisa segundo os seus conhecimentos. Caso vocês não se lembrem, na explosão de juristas que houve com o processo da Lava Jato, milhões de pessoas, do nada, se transformaram em analistas jurídicos. Sabe mais que o próprio STF. Esses atuais tempos de crise levam-nos a perguntar o que eu posso aprender, de fato. Esse tempo é um tempo de revisão das contas fixas. Aquele carinha que era chamado de murrinha, muquirana e não sei o quê. Não, você não vai de novo lá na festa, você não vai de novo, não sei o quê. Esse povo que as pessoas costumam dizer, nossa, mas você não faz nada, você não compra nada, você não gasta nada. A formiga, daquela fábula da formiga e a cigarra, lembra? Estão passando melhor. Estão passando melhor porque têm reservas financeiras. Estão passando melhor porque não são atingidos por uma crise de ansiedade. Oh, meu Deus, o que eu vou comer essa semana? O que eu vou fazer? Ai, 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 eu estou aqui ficando louco. Nesse exato momento, o entendimento da palavra meta, moradia, educação, transporte e alimentação, são os 4 mais importantes itens dos orçamentos domésticos de cada um. Esses dias também há de se aprender sobre treinamento. O comércio, a indústria e o serviço, estão todo mundo aprendendo como é que lida com essa demanda louca. Novas habilidades estão sendo desenvolvidas nessa quarentena. A primeira delas é saber que quarentena não é 40 dias, nem 4 meses, nem nada. É o tempo de reclusão. Ou vocês acreditam que quarentena é 40 dias? Não. Isso já foi superado. Esse tempo de crise, nesse momento, 2 negócios há de surgir muito claro. Negócios de manutenção e negócios de troca. Muito parecido com os anos 90, na qual as pessoas não ficavam comprando coisa e jogando fora logo na sequência. Épocas de vacas magras, oportunidades no ramo de manutenção vão surgir. Por uma razão simples. A maioria da população ainda vive de salário, de teto. E esse teto vai fazer com que as pessoas venham a enquadrar as suas vidinhas nesse teto. Por isso, agora, o padrão mental de lucro ser melhor que salário há de se multiplicar nessas aulas de mindset. Tem algum problema em ter salário? Não, nenhum. Mas parte desse salário precisa entrar em uma instrumentação para ter lucro. Para entrar numa instrumentação de multiplicação. Lembrando que multiplicação é um reflexo daquilo que você tem dentro da cabeça. 2 pensamentos principais vão emergir aí. Aquele cidadão que vai querer encolher, ficar bem pequenininho, e aquele padrão de pensamento de que vai querer expandir a existência. Algumas características elementares por aí. Algumas vocês já conhecem. O hábito de juntar e falar mal dos outros, o hábito de fugir do trabalho,
O hábito de se concentrar em pequenas coisinhas, miudezas, uma visãozinha pequenininha, checada de fofoquinha, ficar achando bom a merda na vida alheia. Isso tudo são travas para o crescimento pessoal. De outro lado, pessoas, principalmente vocês aqui no Grupo A7, estão preocupados em fazer a renda aumentar, em cultivar o hábito de falar bem de si e do outro, olhar para o mercado em volta e ver oportunidades, organizar o seu trabalho, fazer com que o seu trabalho entre em uma rotina de produtividade e não de movimentos repetitivos. Existe uma diferença muito grande nisso, de fazer movimentos repetitivos e ter um padrão de produtividade. Padrão de produtividade leva à abundância. Padrão de repetição, não raro, quase que 100%, leva a um mundo de escassez. Repetir o dia sem analisar o que está sendo produzido, daí a importância desse caderno, que eu insisto que todo tenha, é quase como matar o tempo. Quantas pessoas você conhece que olha para um lado e fala, nossa, eu já tenho 80 anos, eu estou pobre, fudido, lascado. Demorou 80 anos para descobrir que o carnê do INSS é pouco. Cafezinho da tarde, conversando lorota, reunindo em mesa com parente, comendo pão de queijo, falando mal dos outros. Substituo isso por um grupo de masterminds de pessoas interessadas no crescimento de cada um. O crescimento de cada um é o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Ah, isso significa que não vamos ter problemas, somos imunes a ele? Não. Mas a reação a esse problema é diferente. Completamente diferente. Encara, analisa e segue. A pergunta fundamental é, vale a pena ainda seguir o fluxo da manada? Porque a manada está desesperada. Está em pânico, enlouquecida, alimentada por uma mídia extremamente perversa, à beira de um ataque de nervos. Você escuta vizinho brigando com vizinho, irmão brigando com irmã, ninguém aguentando ficar dentro de casa, olhando para a cara um do outro, etc. Ou você vai adotar aquela música do Frank Sinatra, My Way, para quem conhece. Eu gostaria de finalizar esse nosso encontro hoje com um texto da Marianne Williamson. Para quem ainda conhece essa mulher, ela é autora de um livro famosíssimo que se chama Um Retorno ao Amor. Esse livro foi publicado em 92. Esse texto aparece naquele filme Top das Galáxias, que eu indico para todos. Coach Carter. Assistam esse filme ainda essa semana. Aproveita essa quarentena, se for possível, então, sei lá, um tempo e assista esse filme. Nossos maiores medos não é de sermos inadequados. Nossos maiores medos é sermos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. E não há nada de sábio em se encolher para que outras pessoas se sintam seguras ao nosso redor. Todos nós somos feitos para brilhar, como as crianças. Não está apenas em algum ou outro, está em todos nós. E na medida que deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo. Na medida que nos libertamos dos nossos medos, a nossa presença automaticamente libera os outros. Por isso que eu falo para vocês. Agradeça a pessoa do seu convívio, aqui da sete, ou então da sua casa, ou do seu trabalho. Agradeça verbalmente, ou então formando um grupo de mastermind muito bacana, para que ela deixe saber
que você também quer que ela pense grande, quer que ela fale sobre coisas positivas, quer que ela fale de coisas que engrandecem o coração da gente. Como as crianças, que não têm limites, que não ficam se impondo limites. Esse é o ponto. Permita-se conviver com essas pessoas. Porque assim você vai formatar um vocabulário de crescimento que até o fim garanto para você. Você é uma outra pessoa, você construiu uma outra história, enquanto o mundo em sua volta está reagindo à educação da grande mídia e dos eventos externos. Você vai começar pela palavra, você vai começar pela construção da sua imagem, a construção do que você é para você e as pessoas em sua volta. E ao final do ano, teremos uma outra pessoa para a gente conversar e bater papo. É isso que eu quero para hoje. Que você se permita pensar melhor, pensar positivo, pensar grande, e quem está do seu lado, conviver com essa criatura, com essa personalidade, e formando um bloco coeso de transformação que vamos passar ao longo de 2020, que para muitos, acredite nisso, ele já acabou. Mas para nós, aqui do Grupo A7, só está começando. Eu vou agradecer mais uma vez à turma, ao Juliano, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês essas ideias. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Ah, sim, bacana. Bem lembrado. Me dá um feedback lá no WhatsApp. Como é que vocês acharam? O que vocês mais gostam? Enfim, essas coisas bacanas. Por aqui não tem essa história de like, deixar like ou coisa parecida. Compartilhe conosco lá na. Ah, sim. O Instagram é Mindset Positivo. Só dá uma olhada lá, Mindset Positivo. E essa aula foi gravada e vai estar disponível no YouTube, no canal da A7. Vai estar lá. Para quem não participou, pode estar gravando lá. Espero que tenha gostado. Fortíssimo abraço a todos. Obrigadão.